Pessoal, boa noite. Na aula de hoje, a gente vai ter por objetivo tratar sobre os seminários de alguns temas de algoritmos de ordenação, para a gente poder conhecer um pouco a mais, conhecer alguns outros métodos e conseguir aprofundar um pouco a mais nesse estudo. E depois a gente vai fazer alguns comentários no nosso código lá do algoritmo Insert on Sort, algoritmo de ordenação por inserção, que a gente implementou ele na última aula assíncrona. Então, o vídeo o conteúdo dessa videoaula que está na aula síncrona da semana 3. Então, é importante que todo mundo assista ela, sempre a aula síncrona antes da próxima aula, e a gente vai comentar esse código. Então, a gente vai separar em duas partes. A primeira parte aqui tratando sobre seminários, já pegando um gancho que foi pergunta dos colegas. Então, esse é o primeiro trabalho maior que a gente vai fazer. Então, teve as outras atividadezinhas, né, que é a atividade de ordenação do Google Sort, o de ordenação de nomes, são atividades menores, com peso menor. Agora, os seminários, que ele já tem um peso maior, então ele vale pelo menos aí um meio ponto na nota como um todo. Então, tem um peso maior, meio ponto ou 0,7 aí dentro da nota. O objetivo desses seminários, como eu disse, é que a gente consiga conhecer outros algoritmos de ordenação, além daqueles que a gente está vendo. Então, que a gente consiga ver algo a mais. Então, a gente vai separar alguns grupos aqui. São 5 temas diferentes. Então, cada grupo vai ficar por conta de um tema e a gente vai ter um objetivo. Eu detalho isso na aula síncrona dessa quinta-feira. Eu faço um detalhamento, mas só para poder dar ciência para todo mundo aqui. Como que a gente vai fazer a dinâmica. Então, é importante aí o Ronaldo, que é o mediador da turma, né, fazer anotação para poder divulgar isso para os colegas, dar ciência para todo mundo, e o Luiz também, que está como monitor da disciplina, ajudar dentro desse processo. Então, a gente tem 5 temas diferentes de algoritmos de ordenação. O objetivo é, lógico, se eu falar para cada um escolher um tema aqui sem fazer nenhum tipo de separação prévia, e como nem todo mundo está online em todas as aulas, então fica complicado a gente fazer uma separação exata. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei na frente de cada tema um nome de um aluno. E o objetivo, então, é que a gente vai ter pelo menos um grupo de cada um desses temas. E aí, cada grupo ele pode ter até 4 componentes, ou seja, 4 estudantes. Então, aqui no primeiro tema, aqui como exemplo, do Quicksort, que é um algoritmo de ordenação, todos esses são algoritmos de ordenação eficientes. Tá o Luiz Felipe, então ele pode compor aqui, o grupo dele pode ser composto por mais 3 alunos, e outros alunos também podem formar outro grupo aqui para poder fazer sobre o Quicksort. Sobre o Hipsort está o Jader, o Mersort o Luiz Henrique, o Shellsort o João Vitor Monterano e o Caldsort o Ronaldo. Então, aqui é só para ter uma referência que eu coloquei, para poder garantir que a gente tenha pelo menos um grupo tratando de cada um dos temas, para não correr o risco de falar para vocês, cada um pega, forma os grupos sobre os temas. Aí a gente tem 5 grupos aqui sobre o mesmo tema e nenhum de outro. Ah, beleza, Muterano. Então, aí o objetivo é o quê? É vocês conversarem. Então, aí vocês podem informar da melhor maneira possível, mas que a gente deixe dessa maneira delimitada, que a gente consegue garantir que a gente vai ter pelo menos um grupo de cada tema. O que vai ter que ser feito? Que eu também detalho na próxima aula, mas só repassando agora. Né? Então, cada grupo vai ter 4 alunos, foi isso que eu expliquei. Então, tem que explicar qual que é a metodologia, qual que é a lógica desse algoritmo. Então, isso que eu venho explicando, como que o algoritmo do Bubble Sort funciona, como que o algoritmo do Selection Sort funciona. Então, essa lógica de como ele funciona. Citar a complexidade dele, então ele tem complexidade O de n ao quadrado, ele tem complexidade O n log de n. Isso é melhor do que outro? Comparar com outro método simples, então pegar esses algoritmos, vocês vão ver que eles são muito mais eficientes do que esses métodos que a gente está estudando, e comparar. Como assim comparar? Você vai falar, a complexidade desse algoritmo que eu estudei, ele é melhor do que desse algoritmo simples. O tempo de execução dele, que a gente vai aprender a medir isso também, a gente vai ver isso em código, o tempo de execução desse é melhor. Apresentar uma simulação de execução. Essa simulação aqui, eu estou fazendo a simulaçãozinha, por exemplo, no Excel. Você pode usar o Excel para poder fazer uma simulação ali. Tem aqueles algoritmos, aquelas animações online, eles funcionam como simulação, mas o objetivo é que vocês criassem uma simulação de vocês. Pode ser com baralho, pode ser com copos, e aí tem vários exemplos aí que vocês conseguem ver alguns vídeos na internet.
Até tem uns legais aqui de dança, depois eu vou mostrar. Na última oferta da disciplina, a gente teve um grupo, foi da turma de licenciatura, e fizeram com dança. Ficou bem legal. Quem quiser fazer a dança aí, eu vou mostrar para vocês como que é. E apresentar um código funcional que você vai usar para poder comparar o tema. Não precisa explicar código, não se preocupe em entender os detalhes de implementação do código. Muitos deles vão ser um pouco mais complexos do que esse que a gente está vendo. Vocês vão conseguir entender muita coisa, mas o importante é você explicar a lógica. O código funcionando, vocês vão procurar algum código funcional em C para que vocês consigam fazer a comparação. Se alguém tiver dificuldade na hora de encontrar código, alguma coisa assim, e aí vai pedindo ajuda para mim, para o Luiz, e a gente vai orientando. O livro principal, o livro da Ana Fernanda Ascenso, aquele da capa verde, ele serve como uma ótima referência, e o livro de algoritmos do Cormen. Então, se você colocar algoritmo Cormen, é um livro que ele, basicamente, na internet você vai achar ele em inglês, mas ele existe em português na nossa biblioteca, ela está funcionando de segunda a quarta-feira, das 7 a 1 da tarde. Se alguém achar necessário, consegue retirar o livro lá. E, como eu falei, em termos das simulações, sugiro que utilize baralho, copo, ou se alguém quiser fazer uma dancinha, beleza, vou mostrar aqui a animação. Como que vai ser a apresentação? Vai ser através de um vídeo, que tem que ter no mínimo de 10 e no máximo 20 minutos. Esse vídeo vai ser compartilhado com todo mundo. A gente vai assistir, pelo menos juntos, na sala, durante as nossas aulas. Aí a gente vai ter um tempo para todo mundo assistir pelo menos um vídeo de cada um desses temas. E a gente detalha um dos temas específicos, que é o Quicksort depois. Coloquei a data de entrega dia 1º aqui, que está 15 dias. Mas não tem problema nenhum aqui, porque dia 1º é uma quinta. A gente vai tratar, fazer as apresentações mesmo no dia 6. Então vamos trabalhar com o dia 1º, conseguir entregar, mas se não conseguir, pode ser até no dia 6 ali. E se alguém sentir alguma dificuldade, a gente vai conversando. Mas o dia 6 a gente está aqui há 3 semanas adiante. Deixa eu só mostrar. Oi? A respeito do vídeo, todos os integrantes têm que aparecer no vídeo? Não tem que aparecer. O objetivo é que você separe as atividades. Então, ali dentro das atividades que vocês vão fazer, então, na hora de enviar, detalhar o que cada um fez. Isso é importante, para poder saber se realmente todo mundo fez ou se colocou 4 ali na hora de enviar o nome e um não fez nada. Aqui, no caso, eu não vou anotar os nomes prévios, então vocês vão enviar o nome de quem fez e depois lá no vídeo, lá vocês podem detalhar o que cada um fez, qual foi a tarefa. Se um foi fazer a implementação do código e comparar o código. Se possível, cada um conseguir explicar a parte que trabalhou, seria o ideal, e fazer um join dessas partes do vídeo. Se não for possível, também é só explicar que tal integrante, o que ele fez. Joia? Joia. Esse vídeo aqui é uma animaçãozinha legal do Bubble Sort. Esse aqui é um grupo, é de uma universidade da Polônia, se eu não estou enganado. Eles têm um grupo de dança típica e fizeram as danças para poder ilustrar e ensinar algoritmos de ordenação. E ele tem a dancinha dele para vários algoritmos diferentes. Bem legal. E aí pode juntar todo mundo e fazer a dancinha se quiser. Paga 3 por 0, troca. Deixar só uma passagem para ver. Eu já pensei a mesma coisa. Ah. Agora não dá para juntar, mas pode fazer com a galera de casa. Uma aluna da licenciatura, ano passado, ela fez com o pessoal de casa. E foi bem legal. Ela colocou os números no chão, fez uns desenhos no chão, colocou os números, colocou uma câmera bem alta para poder filmar e ela fez com quadrilha. Vocês vão achar muito similares esse aqui com outras danças. O pessoal do Brasil, eles fazem quadrilha de festa junina. E ela fez no mesmo estilo.
o objetivo é o quê? É que você consiga explicar a metodologia utilizando algum tipo de animação. Como eu falei, eu posso utilizar uma animação que já existe? Pode, mas o ideal ali, o objetivo é que você utilize alguma outra animação. Então, você pode usar baralho, você pode usar. O pessoal faz muito com copo, então tem algumas alternativas bem legais para poder fazer. Joia? Deu para entender sobre os seminários? Na quinta-feira, a gente não vai ter a nossa gravação da aula assíncrona ao vivo, igual a gente faz toda quinta. Então, eu já coloquei ela aqui no ambiente, ela vai ser postada e, basicamente, ela é a orientação desse trabalho. Então, na quinta-feira, que seria o espaço ali da nossa aula assíncrona, o objetivo é que vocês já comecem a realizar a organização dos seminários, todo mundo se divida e busque, converse com os colegas aí. O importante é definir aqui os temas. Qual? O para entregar na segunda também na quinta. Peraí, o de ordenação de nomes, ele tá para quando aqui? Tá o dia 22. Ele tá para terça que vem. Isso. Esse da ordenação de nome, você usar o nome. Esse aqui do seminários é começar a formar os grupos agora. E aí, depois, vocês vão ter aí mais quase 3 semanas adiante ali para poder trabalhar. Se tiver dificuldade na hora de desenvolver, precisar de prazo a mais, a gente conversa. Mas o objetivo é que a gente não caminhe no conteúdo antes de conseguir ver algumas outras técnicas. Mas isso aí não é o problema. Na semana que vem, na terça-feira, ainda a gente vai detalhar a parte de código que a gente vai utilizar ainda para os seminários, então pode ficar tranquilo ainda. E o importante é não deixar para começar a olhar no final, no último momento. Pessoal, então voltando aqui, na última aula, a gente entendeu a lógica e realizou a implementação sem fazer comentários do nosso algoritmo de ordenação por inserção, que é um insertion sort. E o nosso objetivo hoje é dar uma repassada na lógica dele e a gente vai colocar alguns comentários para poder entender um pouco mais de detalhes. E aí, a gente tendo todos esses algoritmos juntos, a gente vai colocar todos eles numa biblioteca. Então, a gente vai colocar o bubble sort, o selection sort, o insertion sort, tudo dentro de uma biblioteca, para que isso possibilite que a gente consiga comparar todos esses algoritmos. Então, esse é o nosso objetivo hoje. Então, voltando aqui, a gente já detalhou. Como que o insertion sort funciona? Só dando uma repassada na lógica que esse conteúdo e esse detalhamento, ele está lá na nossa aula assíncrona. A gente vai ter duas partes aqui que a gente vai considerar no nosso arranjo, no nosso vetor. Uma parte que ela está ordenada, que inicialmente ela começa só com o primeiro elemento, e todo o restante do vetor ele está desordenado. Então, como que o insertion sort funciona? Eu vou tirar o primeiro elemento da parte desordenada, então pensa que eu vou erguer ele aqui, e vou inserir ele na primeira posição, vou inserir ele na posição correta na parte desordenada. Então, eu tiro o 17. E aí eu vou comparar com as posições anteriores. 17 é menor que 34? Desloco 34. 17 tem mais quem comparar? Não. Insere o 17 aqui. Agora eu vou pegar o 68. Levanto ele. 68 é menor que 34? Não. Mantenho ele no mesmo lugar. Pego o 29. 29 é menor que 68? Desloco 68. 29 é menor que 34? Desloco o 34. 29 é menor que 17? Não. Vou inserir na posição da frente do 17. Coloquei o 29 aqui. Agora eu vou pegar o 50. 50 é menor que 68? Desloco 68. 50 é menor que 34? Não. Vou inserir o 50 na posição logo à frente do 34. Agora eu vou pegar o último elemento, que é o 47. 47 é menor que 68? Desloca o 68. 47 é menor que 50? Desloca o 50. 47 é menor que 34? Não. Então insere o 47 logo adiante. Então a gente tem essa lógica de deslocamento. E qual que é a principal vantagem aqui, como a gente já tratou? Ele vai fazer menos comparações, ao passo aqui que é o 47. Se fosse o selection sort ou o bubble sort, como eu tenho todo o arranjo aqui atrás, ele teria que fazer todo esse conjunto de comparações. E aqui no caso do 47, na hora que ele identificou que ele não é menor que um determinado elemento, no caso aqui o 34, eu já paro as minhas comparações, então não comparo com o 29, não comparo com o 17 e já insiro ele na posição correta. A diferença também é que o insertion sort ele não faz trocas, ele faz deslocamento. Então, ao passo que uma troca eu preciso de 3 instruções para ser executadas, né? Então, A recebe B,
temp recebe A recebe B e B recebe temp, por exemplo, são 3 instruções, o deslocamento eu preciso só de uma instrução, né? Então, o vetor na posição I mais 1 recebe vetor na posição de I. Então, é bem mais simples esse processo. Só que tem uma animaçãozinha, só para poder ilustrar, né? Então, o 6 é o meu primeiro elemento ali, o 5 é o primeiro elemento da posição desordenada. 5 é menor que 6, desloca o 6. O 3 é o nosso selecionado, nosso eleito, é menor que 6, desloca, é menor que 5, desloca, não tem mais para onde, insere na posição. O 1 é o nosso eleito agora, o nosso selecionado, é menor que 6, desloca o 6, é menor que 5, desloca o 5, é menor que 3, desloca o 3. O 8 agora, ele é o nosso selecionado, não é menor que 6, continua no mesmo lugar. O 7 é menor que 8, desloca, não é menor que 6, insere na posição à frente dele. O 2 é menor do que 8, desloca o 8, menor que 7, desloca o 7, é menor que 6, é menor que 5, é menor que 3, não é menor que 1, insere na posição à frente do 1. O 4, agora é o nosso último eleito, é menor que 4, que 8, é menor que 7, é menor que 6, é menor que 5, não é menor que 3, vai inserir na posição adiante dele. Então, dentro dessa lógica, como eu disse, qual a principal vantagem? A gente vai ter menos comparações e, ao invés de ter trocas, a gente vai ter deslocamento. Consequentemente, a gente vai ter uma melhor performance de execução. Dos 3 algoritmos simples de ordenação que a gente viu, que é o Bubble Sort, o Selection Sort e o Insertion Sort, o que tem o melhor desempenho, o que tende a ter o melhor desempenho, na maioria das vezes, é o Insertion Sort. Por quê? O desempenho dele, a quantidade de comparações dele, só vai ser igual do Selection Sort ou do Bubble Sort no pior dos casos dele. Então, só quando a performance dele for a pior possível, ou seja, quando a massa de dados estiver totalmente invertida, que a performance dele vai ser igual ao Bubble Sort ou Selection Sort. Em todos os outros casos, ele vai ter o melhor desempenho. Então, esse é o melhor dos 3, e a gente vai conseguir ver isso em quantidade de comparações e em tempo de execução. E aí a gente fez a implementação na última aula, a gente quebrou em 2 algoritmos. O insert, que a gente vai sair da posição 1 e não da 0, porque a 0 a gente já considera que ela está ordenada. Então, eu vou inserir a partir da posição 1, ou seja, o meu elemento que está na posição I, na posição correta do vetor. Então, todo esse processo que a gente viu aqui, ó, de pegar o nosso elemento aqui, esse aqui é o I no caso, e inserir ele na posição correta dentro do vetor, é a minha função insert aqui que vai fazer, ou a minha função inserir. E que a gente implementou na última aula, o que a gente vai ter? Esse eleito aqui, ó, é o meu vetor na posição de I, que é esse elemento aqui que a gente está selecionando. No caso aqui foi o 4. Só reiniciando aqui, então, o meu eleito vai ser quem? Vai ser o meu vetor na posição de I, o primeiro vetor na posição de I é o vetor 1, que então, no caso, é o 5. Então, ó, e a gente vai ter a nossa posição de comparação. Eu vou começar a comparar com a posição imediatamente anterior ao eleito. Ou seja, eu começo a comparar com a posição exatamente anterior. E eu vou ficar fazendo essa comparação para poder achar o ponto de inserção enquanto o meu índice de comparação for maior ou igual a 0, porque lembra, tá vendo? Ele vai voltando, né? Então, não tem para onde ir antes do 0. E o meu eleito for menor que o meu vetor na posição de C. Então, esse eleito, lembra lá, enquanto ele for menor, eu vou fazendo o quê? Deslocando. Então, enquanto ainda tiver posições para comparar e esse elemento que eu selecionei for menor que o meu índice de comparação, eu estou deslocando. O que é deslocar? Fazer o meu vetor na posição da comparação mais 1, receber o vetor na posição da comparação, que é exatamente isso aqui, tá vendo? Ó, quando a gente fez o 6 caminhar aqui, ó, ou quando o eleito aqui é o 3 e eu estou fazendo o 6 caminhar e o 5 caminhar porque o 3 é menor que os dois, é isso aqui que está acontecendo, ó, é aquele deslocamento. E como que eu vou comparando sempre com o de trás? C menos menos. Quando eu sair desse loop, eu achei a posição de inserção. Aonde que vai ser a posição de inserção? Exatamente à frente à última que eu comparei. Então, se eu cheguei e comparei aqui, eu peguei 1, eu vou comparar com 6, com 5, com 3 e vou tentar ir para uma posição anterior, que não tem. Então, a última posição que eu testei foi a menos 1, eu vou inserir na 0. No caso da 8, é menor que 6? Não. Então, eu comparei com a posição do 6, eu vou inserir na posição da frente. O 7 compara com o 8, compara com o 6. Eu vou inserir à frente do 6. Então, eu inseri exatamente à frente da última posição que eu comparei, que é isso aqui.
todo esse código detalhado, que eu estou passando um pouco rápido agora, a gente já fez a implementação e fez a simulação dele detalhado na última aula, que foi gravada assíncrona na quinta-feira, e está disponível dentro do nosso ambiente. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar alguns comentários para poder entender ele melhor. Deixa eu ver se ele está aqui. Aula síncrona, material. Não, tá só o Selection Sort. Então, na aula síncrona aqui, eu vou adicionar ele aqui para quem não tem. Então, para quem não acompanhou, não fez na aula aqui o Insertion Sort, eu vou pegar ele aqui. E a gente precisa da biblioteca também, que a gente está utilizando, né? Deixa eu editar aqui e colocar. E aí, quem não tem o código, peguem ele para que vocês consigam acompanhar aqui os comentários que a gente está fazendo. Pessoal, então aqui dentro da semana 3 aqui, voltando aqui. Aqui dentro da semana 3, aula assíncrona, tá? A aula que a gente fez a implementação, tá o Insertion Sort da biblioteca. E a partir desse código aqui, por que eu preciso da biblioteca? Porque o nosso mostra, o print lá que a gente está usando, tá aqui dentro. E tá aqui o Insertion Sort. Então, a partir dele, a gente vai fazer alguns comentários agora. E aí, se tiver alguma dúvida, é só ir chamando. Então, aqui dentro da nossa função inserir, a gente tem o nosso eleito aqui. Então, a gente tem que ver esse elemento que ele está sendo selecionado aqui. E a gente vai ver em qual posição que ele está, em qual índice que ele está. Então, vamos colocar um printf aqui. E aí, a gente vai ver qual que é o eleito. Eleito. Vou colocar aqui %D para ver o índice, 2 pontos %D para ver o valor. Então, aqui, quando a gente olhar aqui, ó, o primeiro %D é o índice do eleito. Qual que é o índice do eleito? É o I. Qual é a posição dele, né? Então, a gente vai ver a posição do nosso eleito aqui. E qual o valor dele? Então, é o nosso vetor na posição de I. E a gente vai colocar um getCH aqui, para a gente poder dar uma pausinha. Tá dando para acompanhar aí? Conseguiram abrir o código? Conseguiram? Beleza? Sim. Olha. Então, aqui, o que a gente vai fazer é colocar um passo a passo. Então, a gente está enxergando qual é o nosso eleito, e quando a gente entrar dentro desse while aqui, ó, a gente vai estar fazendo as nossas comparações. Então, cada loop dentro desse while aqui vai ser uma comparação. Sempre que eu fizer essa comparação, e ela é verdadeira, ou seja, que eu tiver um índice válido e esse eleito meu for menor que o anterior, eu tenho que deslocar. E aí, a gente pode colocar um print aqui só para a gente ver aqui, ó. Deslocando, e a gente pode ver quais valores, qual valor, né, que a gente está vendo que está deslocando. Então, a gente vai ver o valor que ele vai estar sendo deslocado. O valor que vai estar sendo deslocado é o quê? É o meu vetor na posição de comparação, que vai para a posição adiante dele, tá vendo? Ó? Vetor na posição C vai para C mais 1. Então, a gente vai ver o valor que está sendo deslocado. E aí, se quiser dar um sleep aí, ou um getCH mesmo, eu vou colocar um sleep para o deslocamento ele ir aparecendo mais passo a passo. Então, a cada loop aqui, ó, se for verdade, ele vai deslocando. Depois, quando eu sair desse while, ele achou o ponto de inserção. Aonde ele vai inserir? Na posição exatamente à frente que ele comparou por último. Então, a gente vai dar um printf aqui e vamos colocar aqui, ó. O eleito foi inserido e a gente coloca a posição, né? É isso. Na posição, 2 pontos, %D. E a gente vai ver aonde que ele foi inserido aqui, que é na posição de comparação mais 1. Opa. Que é na posição da frente que a gente comparou, né? Então, o vetor na posição de comparação mais 1 recebe o eleito. Então, a próxima posição é aonde que a gente está inserindo ele, só para a gente poder ver em qual posição. E vamos dar um getCH aqui só para poder dar uma pausa. Então, a gente olha o eleito, depois vê os deslocamentos, depois a gente vai ver em qual posição que ele foi inserido. Então, a gente consegue ver todo esse passo a passo. Joia aí? E agora, o que a gente vai ver?
tanto o double sort, quanto o selection sort, quanto o insertion sort, todos eles têm a mesma quantidade de fases, que é i-1. Então, o i aqui está controlando a fase. No caso aqui, eu vou sair de 1 até menor que n. Se eu sair de 0 até menor que n-1, como foi no caso do selection sort, dá na mesma. Então, a quantidade de fases sempre vai ser n-1. Então, quando a gente entrar aqui dentro, o que a gente vai ver? A gente vai ver o nosso... A gente vai sempre olhar o nosso vetor para a gente poder ver como que ele está a cada fase, que isso vai ajudar a gente a entender um pouco melhor, e a gente vai ver em qual fase que ele está. Então, vamos colocar um printf aqui. Então, a gente vai ver em qual fase que eu estou. Fase %d. Fase 1, fase 2, fase 3, que é o nosso i. E vamos pedir para ver o vetor sempre no começo de cada fase, que aí ajuda a gente entender melhor e verificar quais foram as mudanças. Então, a gente tem a nossa função mostra aí, né? A gente passa o nosso vetor e a quantidade de elementos. E vamos dar um getch, porque a gente inicia a fase, mostra o vetor e para. E aí, quando a gente chama o inserir, o que vai acontecer aqui? A gente vai, dentro daquela fase, a gente vai selecionar um elemento, que ele vai ser o eleito, e vai inserir ele dentro da nossa posição correta. Então, com isso aqui, ó, faltou a gente salvar ele como comentado, né? Ah, agora já foi. Depois, na hora de a gente criar a biblioteca, a gente vai criar 100 comentários. Por quê? Aí a gente apaga. Porque na hora da gente simular, logicamente, a gente quer comparar os tempos, a gente não pode ter nada sujando a nossa tela, né? Então, a gente vai fazer dessa maneira. Então, a gente vai mostrar cada fase e vai mostrar o vetor sempre no início de cada fase. Dá uma pausa. Quando a gente vai inserir, a gente vai ver qual foi eleito, vai ver os deslocamentos em qual posição que ele foi inserido. Acho que com isso aqui a gente consegue entender e detalhar um pouco melhor o passo a passo do nosso algoritmo. Deu para acompanhar aqui? Para a gente fazer uma simulação? Agora eu vou pegar uma massa de dados, pegar um conjunto de dados de exemplo ali, e a gente pode fazer um passo a passo juntos. Então, eu vou pegar aqui, vamos lá naquele simulador lá online que a gente usa, que aí a partir dele dá para a gente ir acompanhando bem legal. Aqui no material da semana 1, ó, tem lá o visual, tá vendo? Gosto dele que dá para a gente poder acompanhar, fazer uma simulação. Tem um insert aqui. Esse aqui. A gente vai usar um insertion sort, vamos criar aqui, vou criar com poucos valores aqui, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu colocar aqui mais um valor. 20. Então, coloquei essa massa de dados aqui. 3, 44, 38, 5, 47, 20. Espero que ela seja adequada para a gente poder fazer o nosso teste aqui. Aqui, deixa eu diminuir a velocidade dele e a gente vai dando uma pausa nele aqui, ó. Então, quando a gente vai trabalhar com insertion sort, lembrando, a gente tem dentro do nosso vetor uma parte que a gente considera que ela está ordenada, que é o primeiro elemento apenas, e todo o restante está desordenado. Então, o insertion sort consiste em pegar o primeiro elemento da parte desordenada, que vai ser do 44 para frente, e inserir na posição correta na parte ordenada. Nesse caso aqui, no primeiro teste aqui, ele vai continuar na mesma posição. Deixa eu só rodar o código aqui, que aí a gente consegue ir acompanhando um passo a passo. E a gente vai pausando, né? Então, a quantidade de elementos vetor, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, vou colocar os valores aqui, 3, 44, 38, 5, 47 e 20. O vetor líder, a gente está na fase 1, a gente tem exatamente essa massa de dados. E a gente vai iniciar aqui, e a gente vai rodar junto aqui também o nosso algoritmo de ordenação. Então, aqui eu vou dar um go aqui, e o que ele vai fazer? A parte ordenada que a gente tem aqui é o 3, e o desordenado é o 44. Seleciona ele, não é menor, ele volta e mantém na mesma posição. Então, na primeira fase aqui, ó, continua da mesma maneira. Então, se a gente executar aqui, ó, o eleito foi o 44, como a gente viu, que ele desceu, né? E o eleito, ele foi comparado com 3, não, 44 não é menor que 3, ele foi inserido na posição 1, continua na mesma posição. E agora a gente vai para a fase 2, onde a gente tem o nosso vetor dessa forma. O 3 e o 44 a gente considera como a nossa parte ordenada do vetor, e do 38 adiante a nossa parte desordenada. Então, na simulação agora, selecionou o 38, vai comparar. 38 é menor que 44? É.
desloca o 44. 38 é menor que 3? Não. Vai inserir o 38 na posição logo adiante do 3, ou seja, foi inserido na posição 1 ali. E exatamente isso que vai acontecer aqui também, ó. O eleito foi 38, como a gente viu. Comparou, o 38 é menor que 44? Deslocou o 44. 38 é menor que 3? Não. Então, o 38 ele foi inserido na posição 1. Agora, iniciando uma nova fase, na terceira fase, a gente tem como parte ordenada aqui, como a gente consegue observar, o 3, o 38 e o 44, e a parte desordenada, que está em azul aqui na nossa simulação, 5, 47 e 20. Então, o nosso eleito agora vai ser o 5. Então, se a gente olhar aqui, o eleito vai ser o 5, como a gente está vendo aqui. O eleito foi o 5, vai comparar. 5 é menor que 44? Desloca o 44. 5 é menor que 38? Desloca o 38. 5 é menor que 3? Não. O 5 vai ser inserido na posição 1. Opa, faltou dar o pause aqui. O 5 foi inserido na posição 1. Aqui ele já começou a próxima fase. Então, a gente tem agora, como parte ordenada, o 3, o 5, o 38 e o 44, que é a parte que está em laranja, e a parte desordenada, o 47 e o 20. E o nosso eleito agora na quarta fase vai ser o 47, como ele já desceu aqui, ó. O eleito é o 47. E vai testar. 47 é menor que 44? Não. Então, o 47 ele vai ficar na mesma posição que ele estava. Ele vai ser inserido na posição 4. Então, testou, ó. Eleito foi inserido na posição 4, que é o que vai acontecer aqui, ó. É menor que 44? Não. Então, nesse caso, o eleito, essa é uma das principais vantagens do Insertion Sort. A gente poderia ter que comparar com todas as outras posições se fosse outro algoritmo. Mas a partir do momento que eu comparo o 47 é menor que 44, e eu sei que nenhum outro elemento aqui vai ser, por causa da lógica do algoritmo, eu já posso parar as comparações. Ao passo que dentro de uma fase do Selection Sort, eu vou ter a quantidade de comparações constante, que vai ser, sempre vai ser aquele N menos a fase que eu tô. E dentro do Bubble Sort também a gente vai ter a quantidade de comparações constante, exceto se você fizer aquela melhoria que foi solicitado para vocês. Então, 47 é menor que 44? Não. Então, ele já vai ser inserido aqui na posição 4, como apareceu. E agora, na nossa última fase, o eleito vai ser quem? O 20. Porque toda essa parte aqui é a nossa parte ordenada agora, e o 20 é a nossa parte desordenada. Então, o nosso eleito é o 20. E aí vai fazer toda a comparação. O eleito é o 20. Vai comparar. 20 é menor que 47? Desloca o 47. 20 é menor que 44? Desloca o 44. 20 é menor que 38? Desloca o 38. 20 é menor que 5? Não. Então, o 20 vai ser inserido aonde? Na posição à frente do 5, na posição 2. Que é exatamente o que vai acontecer aqui, ó. Deslocou o 47, deslocou o 44, deslocou o 38. 20 é menor que 5? Não. O eleito foi inserido na posição 2. E a gente tem o nosso vetor ordenado aqui. Pronto. E agora o nosso vetor está ordenado com o Insertion Sort. Então, com esses comentários que a gente colocou, utilizando aqui também a nossa ferramenta de visualização, a gente consegue enxergar de forma bem clara como ele funciona. O que a gente tem que fazer agora? Fazer uma forma com que a gente consiga comparar. Ou seja, verificar os tempos de execução e medir, contar ali também quantas comparações ele está fazendo. Então, a gente vai procurar ali um tipo de medida empírica, ou seja, medir números ali. Lógico, a quantidade de comparações aí, a gente já sabe aí que para o Selection Sort e para o Bubble Sort é constante. Aqui, a quantidade de comparações depende da massa de dados, então a gente consegue contar isso e a gente vai conseguir contar o tempo também. Em relação à lógica aqui, o nosso algoritmo que a gente detalhou, ficou alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai usar os nossos códigos, então a gente tem os 3 códigos aí, estão dentro do nosso ambiente, depois eu posso colocar também. E aí, dentro daquela biblioteca nossa, a gente vai colocar todos os códigos do Insertion Sort, do Selection Sort e do Bubble Sort.
para que a gente consiga utilizar esses 3 algoritmos juntos e a gente consiga contar essas comparações. E isso vai ser importante porque vocês vão ter que fazer isso também com o algoritmo do trabalho de vocês. Então, entender esse processo é bem interessante. Então, lá naquela biblioteca que a gente já tem aí, ó, a gente já tem a nossa biblioteca aí, não tem? Que tem o mostra e o troca dentro dela, não é isso? Correto? Sim. E aí, dentro da biblioteca agora, a gente vai colocar aí os códigos. Primeiro, vamos começar pelo Bubble Sort. Vou abrir o Bubble Sort. Abri ele. Qual que é o código que me importa aqui? É o bsort. O comentado, não. Então, vou copiar o bsort, vou colocar aqui embaixo do troca. Ó, só tem comentário aqui, não tem os prints, né? E o troca está sendo utilizado, tá vendo? O troca, ele está aqui, ó. Então, o que me importa é só esse código aqui, ó. Só isso. Do Bubble Sort. Porque o Bubble Sort usa o troca e o troca já está aqui. O resto, o main, não. O main a gente vai utilizar depois. Beleza? Então, lá na biblioteca, eu só peguei o código do Bubble Sort, copiei e colei. Se alguém não está conseguindo acompanhar por algum motivo, depois eu vou disponibilizar a biblioteca atualizada contendo esses algoritmos aqui. Agora eu vou lá para o Selection Sort. Vou abrir o Selection Sort. Aí eu tenho aqui, a gente precisa do índice do menor, ou seja, é uma função auxiliar do Selection Sort. Então, eu vou copiar a função índice do menor, e embaixo aqui do índice do menor, eu vou colocar o nosso código do Selection Sort. Não comentado, só o Selection Sort. Copiei e colei aqui. Joia? Então, o que a gente tem aqui? A gente já tinha na biblioteca só o mostra e o troca. Agora a gente tem o nosso Bubble Sort, que é o bsort. Tem um índice do menor, que é a função auxiliar. Ah, tá vendo que ela tá com um comentário aqui, ó? Vou sim, Alisson. Depois eu vou atualizar lá. Então, tá vendo esse printf aqui do índice do menor? Vou tirar aqui, que na biblioteca eu só quero que ele executa, não quero que ele fique printando nada para mim. Nos códigos nossos, a gente colocou esses prints para poder ir vendo passo a passo, certo? E aqui também não tem nenhum print, não. E agora falta o nosso último código que a gente trabalhou agora, que é o Insertion Sort. O Insertion Sort são duas funções, o inserir e o insert. Nele a gente não separou o comentado, né? Então, vou copiar tudo e lá na biblioteca eu vou apagar todos esses comentários. Então, todos esses prints aqui no insert. Tem o print do eleito, tem o print do deslocamento e tem o print da posição do eleito. E aqui dentro do insert tem o print da fase e o mostra. Olha. Então, agora a gente já tem o que na nossa biblioteca? A gente já tem os nossos 3 algoritmos. Então, quando a gente precisar utilizar qualquer um desses algoritmos de ordenação no nosso código, é só a gente chamar ele. Então, basta eu pegar e chamar esse nosso código. E aí a gente já vai conseguir comparar esses códigos. Ou seja, se eu criar um arquivo novo aqui, ó, vou criar um arquivo novo, só para como exemplo. Vou pegar o main de qualquer um desses outros que a gente fez. Vou dar um include aqui, né? Que a gente já tinha feito. Vou dar um include. A nossa biblioteca já está atualizada, né? Vou pegar aquele main que a gente já estava utilizando antes. Então, a gente está lendo a quantidade de elementos do vetor. E na hora de chamar aqui o algoritmo, ó, na hora de chamar o algoritmo de ordenação, eu posso chamar qualquer um agora, porque dentro da nossa biblioteca tem o quê? Tem o Insertion Sort, tem o Bubble Sort, que está lá como bsort, né? E tem o Selection Sort. Então, a gente tem os nossos 3 algoritmos. O que a gente vai ter por objetivo de fazer na nossa próxima aula? A gente vai gerar um vetor. A gente até poderia, que aqui no caso, tá vendo? A gente está lendo os dados do vetor. Ao invés de ler dado do vetor aqui, ó, o que a gente pode fazer? A gente pode gerar um vetor. Só para a gente poder testar, vamos fazer isso, ó. Tá vendo aqui, ó? O que eu fiz? Só voltando aqui, ó, para quem não conseguiu acompanhar e quer acompanhar aí. A gente já gerou a biblioteca. Vou pegar a biblioteca e já vou colocar aqui no ambiente aqui, para quem já quiser acompanhar com essa biblioteca. Então, aqui dentro... Deixa eu criar um material nessa semana aqui. Material... Vou colocar essa biblioteca atualizada já.
Dentro da semana 4, criei uma pastinha material e coloquei a biblioteca atualizada. E aí a gente está criando o nosso main, né? Então aqui dentro desse main aqui, ó, a gente só tem um import aqui das bibliotecas, né, os includes, e a gente tem aqui que a gente vai gerar os dados. Isso aqui é igualzinho o main de qualquer um dos outros códigos que estão dentro do nosso ambiente lá. Tá idêntico. A diferença é só a definição aqui, ó. Então, ó, a gente está perguntando quantos elementos vetores, scanf, alocando, e ao invés da gente aqui, ó, pedir dados do vetor aqui, ó, aqui no caso a gente está digitando aqui. A gente poderia fazer um if else ou um switch case, né? 1 digita, 2 gera. Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos colocar aqui opção, opção. E aqui vou colocar aqui, ó. Entrar com dados, vamos colocar 1. Vamos colocar diferente, né? Assim, vamos colocar no começo, que fica legal. Entrar com dados é 1, /n, só para ficar na mesma linha. E o 2 vai ser gerar dados. Só para ficar igual um menuzinho, certo? Um menu simples aqui, só com duas opções. Scanf, ao invés de opção não vamos colocar nosso famoso OP, então é bonitinho. Então, %v, vírgula e comercial, OP. Então, a gente vai ler uma opção. Se a opção do usuário for 1, a gente vai ler. A gente faz esse for aqui. Se não, a gente faz um for para gerar. Beleza? Vamos fazer um if ou vamos fazer um... Vocês preferem fazer um if ou um switch case? Só tem duas opções. Acho que pode ser o if, né? Um if else mais fácil. Pode ser if mesmo. Pode ser um if. Então, beleza. Ó. Se o OP for igual a 1, vai executar esse for aqui, ó. Porque dentro do if só tem esse for. Concordam? Não precisa abrir e fechar chaves. Se não for 1, só vai ser 2. A gente não vai considerar mais outra coisa, não. Aí a gente vai gerar. A gente usa esse mesmo for aqui, ó. Só que ao invés de scanf, o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer o srand, né? Aí dentro do else... Ou a gente já pode inicializar o srand antes, né? Então aqui, ó. Srand time null. Aí, beleza. Então a gente já inicia ele antes. Se não, meu vetor na posição de vai receber um valor randômico aí, sei lá, de 0 a 49, né? Qualquer valor. Beleza? Entenderam aí? A gente perguntou para o usuário se ele quer entrar ou se quer gerar, leu a opção, aí a gente já inicializa o gerador de números aleatórios, independente de tudo. Se a opção for 1, a gente vai fazer o scanf, um for com scanf posição por posição. Se não, a gente vai fazer um for, gerando os dados. Dentro do if, só tem o for. Dentro do for só tem o scanf, não precisa abrir e fechar as chaves e nada, se quiser pode. Dentro do else só tem o for, dentro do for só tem essa linha. Beleza. E aí a gente vai colocar o vetor, mostra o vetor, né? Agora não é lido, né? O vetor que a gente ou gerou ou digitou. A gente vai mostrar ele, e aí agora a gente pode chamar qualquer um dos nossos algoritmos. E aí a gente consegue medir tempo agora, se a gente quiser colocar para poder ordenar, gerar mais valores. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai gerar um vetor, copiar ele e vai testar o tempo de execução. Hoje a gente pode até fazer isso agora, se a gente quiser também. Não, vamos deixar para a próxima aula, que depois a gente foca. Senão a gente vai gastar muito tempo. Então, agora a gente consegue utilizar qualquer um dos nossos algoritmos aqui, ó. Eu vou salvar ele aqui, ó. Vou chamar ele de sorts. Usa biblioteca. É só o... Eu chamei ele aqui de sorts, aqui, que são os nossos algoritmos de ordenação, que a gente está usando na biblioteca. Só vamos ver se ele vai conseguir chamar a biblioteca normal. Quantidade de elementos do vetor, vou colocar aqui 50 mil. Nossa, mas ele vai printar isso tudo, né? Deixa eu colocar menos. Deixa eu colocar 100 elementos. Ah lá, tá vendo? Ó? 1 entrar, 2 gerar. Faltou a gente dar um /n aqui para ele na linha de baixo. Então, vamos dar um /n aqui depois, aqui, ó, do gerar. Vou colocar 2 para poder gerar. Ele gerou aqui os nossos dados, tá vendo? Tá tudo ordenado. E agora o nosso vetor, ele tá ordenado, bonitinho.
Só colocar um barra N, onde a gente viu mesmo, aqui, ó. E agora eu posso usar qualquer um dos outros algoritmos. Se eu colocar o bubble sort, ó, bsort. Coloquei o bsort para poder usar aqui. Se eu colocar aqui 100 elementos de novo, vou gerar. Nosso vetor que está gerado, totalmente ordenado. E agora o nosso vetor, ele, ordenado. Agora falta a gente testar o selection sort. Selection sort, a gente não colocou S-sort, colocou selection mesmo, né? Vamos testar se ele funciona também. 100 elementos. Vou gerar também. Meu vetor todo desordenado gerado, meu vetor ordenadinho gerado. Está funcionando todos os 3 algoritmos. O que a gente vai fazer depois na próxima aula, na terça-feira? A gente vai colocar um contador de comparações em cada um deles dentro da nossa biblioteca e a gente vai colocar um contador de tempo para que vocês consigam utilizar isso pro problema que vocês vão estudar, para os seminários de vocês. Pessoal, ficou claro o que a gente fez aqui no código? Ficou com uma dúvida nessas alterações que a gente fez? Podia até fazer também, Matheus, um menuzinho, ao invés de a gente ficar alterando dentro do código, né? Colocar, tipo, umas opções para a pessoa escolher. Ah, mas isso fica dentro do código. Não, Isso tem é... como chamar, não tem? Não, sim, é só a gente colocar agora. A gente pode mostrar o vetor e aí agora a gente escolhe qual algoritmo. Então, Isso. pode utilizar o nosso próprio OP. Ó. Vamos fazer agora que isso é rapidinho. Só pegando o teu gancho aí. Printf. Aí a gente faz um menu só de uma linha mesmo. Não precisa colocar um tanto de printf, não. Então, vamos colocar, ó. Global sort. Boa ideia, Henrique. 2, selection sort. 3, certo. É que para o usuário, nesse momento, ele não vai ver diferença nenhuma. Mas se a gente aumentar a quantidade de elementos, isso vocês vão ver agora. Se a gente tirar esse mostra aqui, ó, eu vou comentar ele. Aí a gente não vai mostrar ele nem ordenado nem desordenado, porque a gente vai colocar aí 50 mil elementos. E aí, a gente pode comentar esses dois aqui, tá vendo? Para não ver o vetor, porque ficar deixando ele printar 50 mil vai demorar. E aí você vai conseguir ver, se você usar o bubble sort, o quanto demora mais que o insertion sort. E aí a gente pode colocar agora aqui. E agora que a gente tem que ler o OP, né? Vamos ler o nosso OP. F, porcento D, vírgula e comercial OP. Aí a gente pode fazer agora um switch case. Daí fica mais legalzinho agora. Switch o nosso OP. Case 1. Break aqui, né? Faltou ponto e vírgula aí, Matheus, no printf. Cadê? Ah, faltou. Valeu, Ana. Aí, se for o selection sort, vai ser o 2. Então, vamos deixar ele aqui embaixo. Se for 1, a gente vai chamar o bubble sort. Opa, por que ele não está achando a biblioteca? Sort, isso. Case 2, a gente vai chamar o selection sort. Break. Case 3, a gente vai chamar o insertion e sort, né? Sort. Passo o nosso vetor e passo o N. Break. E aí, se depois quiser chamar o default, não tem problema. Aí, dependendo do OP, a gente vai chamar e depois vai mostrar. Por que eu comentei agora os dois aqui, tá vendo? Mostra, vocês podem liberar depois. Pra gente poder ver o tempo. Quer ver? Vamos fazer rapidinho que vocês vão conseguir enxergar que diferença que dá. Vamos colocar aqui, ó. 50 mil. 1, 2, 3. Ó, vou gerar 2, lógico, né? E vou usar o bubble sort. A gente não colocou o clock aqui, mas reparem o tempo aqui. Para 50 mil elementos. Aí, ó. Vocês tiveram uma ideia aí, né? É que esse 21 segundos não foi só a execução dele, foi toda a execução aqui. Mas ele demorou aí uns 10 segundos. Agora vamos rodar de novo e colocar um insertion sort para 50 mil elementos. Lógico que a massa de dados teria que ser a mesma para ser uma comparação igual, mas só para vocês terem noção, né? 50 mil elementos, gerar insertion sort.
Então, o insertion sort, se a massa de dados não estiver totalmente desordenada, ele tende a ter um melhor desempenho. Ele demorou muito aqui. A gente teria que colocar o tempo para poder medir as comparações e usar o mesmo vetor. Parece que está demorando mais que o Bubble Sort, nesse ponto, ó. A gente gerou e colocou. Ele travou aqui. Ah, ele ficou esperando um Enter. Estranho. A gente vai ter que colocar um tempo aqui que ficou estranha a execução do insertion sort, porque ele era para ser bem mais rápido aqui. 50 mil elementos. Eu acho que, ô Matheus, Oi? no eSort tem um getch depois, não tem? Oi? Olha pra você ver lá na biblioteca. Ah, ele deve ter um getch. Você está vendo que eu dei um enter e ele executou rapidinho? Isso. Aí, ó, ajuda aí. Cadê? Aonde que está um getch? Aí, Eu tinha colocado antes, né? Mas eu acho que eu apaguei ele aqui. então o meu aqui tá com. Por isso que eu achei que o seu tava também. Mas na hora que eu dei o enter aqui, ele pulou rápido. Ele tá como se estivesse pausando, sabe? Esperando alguma coisa. E faria muito sentido o que você falou. Ter um getch lá esperando aqui no final dele. Não, mas beleza. Se a gente executar ele aqui, ó. Não sei se tem alguma coisa a ver no meu enter. Depois eu volto aqui, ó. 2 gerar, 3 insertion sort. Ó, tá vendo? Olha o quanto ele rodou rápido agora. É porque ele ficou travado num enter aqui no meu aquela hora. Mas agora a gente já consegue comparar, consegue executar, e o que a gente vai precisar fazer depois é o quê? É lá na biblioteca, a gente vai colocar um contador de comparações para a gente poder printar aqui também, e a gente não vai escolher o algoritmo, né? A gente vai colocar os 3 para poder rodar junto, como se fosse uma disputa, né? Ver quem que executa em menos tempo. Alguma dúvida? Deu para entender de maneira geral? Funcionamento? Beleza? Tranquilo aí, Materane, Gabriel, Jader? Tranquilo. Beleza, pessoal. Então, como eu disse, na quinta-feira a gente não vai ter aula assíncrona gravada juntos. Já está postado o material, então vai aparecer no horário, às 6 horas, que é o horário da quinta-feira que eu coloquei para poder aparecer o material. E basicamente é uma explicação dos seminários, que é algo que eu já tratei hoje, mas serve para poder dar uma revisada e lembrar vocês de começarem a pensar sobre os seminários, fazer a formação de grupo e começar a pensar ali nos temas, começar uma pesquisa inicial. E depois, como eu falei, na próxima semana, na terça-feira, a gente vai aprender a medir tempos, a comparar esses 3 algoritmos, que isso vai servir de base para vocês conseguirem desenvolver o trabalho de vocês dos seminários do médio de ordenação. Pessoal, no mais, então, se surgir qualquer dúvida, pode me mandar no WhatsApp, pode chamar o Luiz aí, que ele é o monitor da disciplina, tem outros colegas aí que podem ajudar também. Qualquer coisa, então, só chamar. Abraço para todo mundo, aquele salve, boa semana de trabalho para todos. Valeu, Matheus. Boa noite. Boa noite, falou, gente. Boa noite,